Graça e paz, irmãos. Bom estarmos aqui mais uma vez nessa gravação, nessa transmissão de uma live para transmitir a escola bíblica, né? Nós louvamos a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de continuar com essas transmissões, apesar de termos agora as aulas de forma não presencial. Temos a oportunidade, o privilégio de ouvir, né, a palavra do Senhor, os ensinamentos, estudar, mesmo que seja de forma virtual. E nós queremos agradecer aí, né, aproveitar essa oportunidade de agradecer aos irmãos que estão tão empenhados aí com esses recursos, sendo canais do Senhor de bênção, para transmitir essas lives, não só da IBD, mas também dos cultos, de todas as programações do Ministério Luz do Mundo. Então, agradecer aos irmãos aí, Tiago, Silas, equipe, que têm sido realmente instrumentos do Senhor para que seja possível manter essa unidade espiritual da igreja, né? Apesar de, já que não é possível a gente ter essa unidade presencial, a unidade física do corpo da igreja, a gente tem pelo menos aí, né, de fundamental importância também, essa unidade espiritual. E esses irmãos têm sido canal de bênção para que isso continue no meio do povo de Deus. Agradecer também aos pastores do ministério, os líderes, que têm também se empenhado, né, para manter essa programação virtual do ministério. Nós louvamos a Deus por essas pessoas, por todos que têm se empenhado no corpo de Cristo, para que a gente continue nessa unidade espiritual. E nós, eu, Edilene, aqui, né, a nós foi incumbida essa tarefa de poder transmitir hoje essa lição da escola bíblica, mas nós queremos também aproveitar, irmãos, essa oportunidade para dizer que nós estamos com muitas saudades dos nossos juniores. É verdade. Né, Edilene? Os nossos juniores, nós estamos ali, quando a EBD é física, a gente está ali com eles, ali na salinha lá em cima, e estamos com muitas saudades, viu, juniores, de todos vocês, do João Lucas, do Pedro Henrique, do Cauã, dos dois João Pedro, né? Da Heloísa, da Biele, da Társila, da Yasmin, do Lucas, do Samuel, de todos vocês. E queremos deixar uma palavra para vocês também de bênçãos, para que vocês perseverem em buscar o Senhor, buscar se santificar, buscar o conhecimento da palavra do nosso Deus. Amém? Então, mesmo que, né, seja difícil no momento, né, tanta coisa está acontecendo, estamos distantes, todos distantes, mas queremos deixar essa palavra de bênção para que vocês perseverem na busca, na comunhão do Espírito Santo e do corpo do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe em mais esta lição que será transmitida, e eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar com mais conhecimento das verdades bíblicas. Amém? Senhor Jesus, nós te damos graças, ó Pai, por mais uma vez termos essa oportunidade de aprender mais, Senhor, sobre a Tua palavra, sobre aquilo que o Senhor deixou para nós, registrado na Tua Bíblia, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ensina as Tuas verdades, crava em nosso coração cada vez mais, Senhor Jesus, sedimentando a Tua palavra em nós. Pedimos ao Senhor que Teu Espírito Santo conduza este momento, Senhor. Ó Deus, nos trazendo, Senhor, revelações que por nós mesmos nós não conheceríamos se não fosse o Teu Espírito Santo nos capacitando, nos dando discernimento das Tuas verdades, ó Pai. Em nome de Jesus, esteja conosco, esteja com cada irmão, ó Deus, que de casa está assistindo essa transmissão. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor, nos ensina. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema da nossa lição de hoje é a mordomia da igreja local. A gente trouxe até uma igreja aqui, ó, simbolizando a nossa igreja local, né? Tão linda como essa igrejinha aqui, que a irmã Conceição nos emprestou. E durante o estudo dessa lição, a gente precisa que vocês tenham em mente duas coisinhas, dois aspectos muito importantes, que nós falaremos aqui de uma parte do corpo de Cristo, não do corpo inteiro, da noiva inteiro, porque a igreja local ela representa isso, uma partezinha dessa noiva, do corpo, da noiva de Jesus Cristo. A proposta da lição também é deixar claro que a igreja local, que a gente se refere aqui durante essa lição, não é o prédio, não é as instalações físicas, não é o templo, e sim essa reunião dos santos, a reunião, a comunhão dos santos
que se reúnem aqui para adorar, para prestar a sua comunhão, o seu culto a Deus, e não esses recursos que a gente tem. A gente vai ler aqui o que diz o texto áureo. Eu queria até pedir para a Edilene ler para a gente o que diz o texto áureo da nossa lição. Amém. O texto áureo se encontra em 1 Timóteo 3, versículos 14 e 15. E diz assim: Escrevo-te estas coisas para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Amém. E a verdade prática que a gente vai aprender hoje é que o cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. Também queremos ler a leitura bíblica do texto, pedir para a Edilene ler também. Se encontra, o primeiro texto que nós temos está em Atos, versículo 31, que diz: Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. O segundo texto está em 1 Coríntios 1, versículos 1 e 2, que diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E o último texto, principal aí, está lá em Hebreus 10, versículos 24 e 25, que diz: E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém. Esses textos são muito importantes para a lição de hoje, e elas revelam basicamente que a igreja local, ela é um ambiente, como já falamos aqui, de adoração, comunhão e serviço. Quero dar uma pausa agora para a gente relembrar os pilares da nossa igreja local. Ministério Luz do Mundo, Igreja Batista Luz do Mundo em Vicente Pires, tem como os pilares palavra, adoração, missões e serviço. Esses pilares, eles norteiam aí toda a ação do nosso ministério, da nossa igreja local. Irmãos, uma realidade que a gente tem visto hoje, bem forte, bem marcante no nosso contexto de mundo, é que muitos têm tentado deslegitimar a importância da igreja local. Muitos alegam assim que não é necessário congregar, basta professar essa fé cristã, mas não existe necessidade de você participar de uma igreja, que professar a fé cristã já é suficiente. E sabemos que esse princípio bíblico, ele é totalmente anulado, a Bíblia é totalmente anulada por parte desses irmãos que professam isso, esses irmãos que acreditam dessa forma. Porque o abandono e o menosprezo dessa prática de congregar, ela faz parte até mesmo dos cumprimentos bíblicos e leva aqueles a se apostatarem da fé. Então, não é uma realidade bíblica. Os que afirmam isso não buscam isso como uma afirmativa bíblica. Não é uma verdade bíblica essa questão de que basta professar a fé cristã, você automaticamente já está ali, seguindo o parâmetro bíblico. Isso não é uma verdade. E a verdade, irmãos, é que nós não podemos ser igrejas sozinhos. Isso não é bíblico. Não existe essa possibilidade de você participar, por exemplo, das bodas do Cordeiro sozinho. Você vai participar como noiva, como igreja, A Bíblia fala que a noiva irá ceiar nas bodas do Cordeiro. Essa é a verdade bíblica. Então, se a pessoa tem esse pensamento de que basta congregar sozinho, basta você ali ser igreja sozinho, ela está redondamente enganada. Não existe essa possibilidade pela visão bíblica. E, como falamos, a igreja local, a Igreja Batista Luz do Mundo de Vicente Pires, ela é um pedacinho dessa noiva. Ela é um pedacinho só da constituição maior, que é a noiva de Cristo. Edilene, eu, cada um de vocês que estão aí assistindo em casa, nós fazemos parte dessa igreja. Ela é formada por pessoas que se reúnem para adorar,
congregar e servir ao nosso Deus, né? Basicamente é essa a função. E o objetivo dessa lição, então, é a gente refletir sobre essas responsabilidades da igreja local. Quais são essas responsabilidades? Qual é a responsabilidade nossa como corpo, como igreja, pertencentes a esse corpo, a essa noiva? Temos sim responsabilidades quanto ao lugar em que a gente desenvolve essa comunhão, essa adoração com o Senhor e essa comunhão com os irmãos também. E a gente vai ver isso ao longo da nossa lição. Nós vamos falar um pouco sobre essa mordomia, né? Hoje o tema é mordomia na igreja local, como a Camila falou. A igreja local, como ela também explicou, somos nós, né? Não é possível ser igreja sozinho, porque nós precisamos nos reunir. Somos todos parte de um corpo. Todos nós, eu, Camila, né, os meninos que estão aqui na transmissão conosco, cada um tem uma parte essencial dentro desse corpo de Cristo que é a igreja. E nós temos também responsabilidades. Vamos falar sobre elas nesse momento. A primeira é que nós somos mordomos da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela tem que ser prioritária dentro da igreja local. E nós temos que valorizar essa palavra, né? Eu queria que a Camila lesse para a gente Hebreus 11, 1 e 2. Vai mostrar aí que Deus, ele fala, né? Ele falou antes e continua falando a sua palavra às pessoas, né? No Velho Testamento, ali ao longo da Bíblia, até no Novo, ele falou com os profetas, ele dispensou essa palavra a essas pessoas para que elas pudessem transmitir essa palavra ao povo de Deus que estava ali necessitando de uma orientação. E essa palavra, ela não podia ser transmitida de qualquer forma. Ela tinha que ser transmitida com fidelidade. Aquilo que Deus falou, o profeta ele tinha que transmitir fielmente a palavra do Senhor. E nós vemos isso também no Novo Testamento, né? Jesus, ele também foi um dispenseiro da palavra de Deus, daquilo que Deus queria ministrar aos corações dos homens, né? Os apóstolos também, Paulo também. Então Deus, ao longo do tempo, ele tem dispensado a sua palavra para as pessoas que estão precisando, né, de uma orientação, e essa palavra tem que ser ministrada de maneira fiel. Lê para a gente, Camila. Hebreus 11, 1 e 2. 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Hebreus 1, né? Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, porque fez também o mundo. Amém. Então, a palavra de Deus vem exatamente trazendo isso, né? Que muitos foram dispenseiros dessa palavra. E hoje, nós também temos dentro da nossa igreja local, pessoas que são responsáveis por transmitir essa palavra, né? São os nossos pastores, são os nossos líderes de célula, né? As pessoas que ministram na célula, nós professores da EBD, os professores que têm ministrado aí toda quarta-feira a vocês, eles também são os responsáveis por ministrar, por ser mordomos dessa palavra. E isso é uma responsabilidade imensa, porque essa palavra, mais uma vez, ela não pode ser transmitida de qualquer maneira. Ela tem que ser exatamente fiel ao que Deus quer alcançar, ao que Deus quer transmitir. Então, a palavra ela não pode ser negligenciada dentro do culto. Quando nós temos uma liturgia, né, falando de igreja local, o momento da liturgia, do culto, ele precisa ter uma prioridade para a palavra. Todos os outros momentos, eles são maravilhosos, né? O momento do louvor, o momento de nós termos comunhão com os irmãos. Mas a palavra, ela tem que ter prioridade, ela tem que ser valorizada, né? E não é à toa que nós temos como pilar, né, como base, no Ministério do Luz do Mundo, a palavra, né? Porque os nossos pastores, eles de fato priorizam a palavra de Deus. Ela é muito importante, ela é ensinada, né, continuamente, né, nos cultos, nas células. E nós temos também esse momento de EBD, que é muito importante, né? É extremamente importante para que você, na sua casa, com a sua família,
né, enquanto estamos nesse momento de pandemia, ou quando retornarmos, né, que temos as nossas lições aos domingos aqui na igreja, esse momento tem que ser prioridade para você, para que você possa, junto com a sua família, ter base bíblica, para que a sua vida cristã ela seja fundamentada. Nós precisamos aprender de Deus. Amém? Gostaria que a Camila lesse para a gente Salmo 119, 11. Enquanto ela abre, nós vamos falar também, a partir desse versículo, que não é responsabilidade apenas dos pastores. Porque aí a gente pensar na igreja local, então, é só os professores de EBD, ou só o pastor, o líder, que tem responsabilidade de zelar pela palavra. Não, irmão. Nós, como igreja, né, cada um de nós tem essa responsabilidade de zelar pela palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que estar dentro do seu coração. Né? Você tem que reservar um tempo para ouvir Deus, para aprender de Deus. E aí eu te pergunto, você tem reservado um tempo no seu dia a dia para aprender de Deus? Você tem tirado um tempo para ler a tua palavra, né? Para ler a palavra de Deus, para ler a tua Bíblia e meditar naquilo que Deus tem falado com você? Isso é muito importante, né? A gente não pode ficar jogando só a responsabilidade para os líderes da igreja. Nós somos igreja, nós temos a responsabilidade de zelar pela palavra. Salmo 119, 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém. Então, esses momentos de meditação da palavra são eles que vão nos manter longe do pecado. Né? Essa palavra firmada dentro das nossas vidas que nos afasta de cometer algo que entristece o coração de Deus. Então, se você não zelar pela palavra de Deus na sua vida, você não vai conseguir fugir dessas tentações. É importantíssimo zelar pela palavra de Deus. Amém? O segundo tópico diz sobre a mordomia na evangelização e no discipulado. Abre para a gente, Camila, em Marcos 16, 15. E aí eu leio em seguida Mateus 28, 19. Marcos 16, 15. Disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém. Mateus 28, 19 diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos aqui duas incumbências importantíssimas, né, que Deus nos deixou, que é pregar a palavra de Deus. Então, nós temos essa mordomia da evangelização, que é levar as boas novas àqueles que ainda não conhecem. Né? Com isso, nós temos as missões, né, que são pilar fundamental do Ministério Luz do Mundo, né, que é justamente levar a palavra àqueles que estão... que não conhecem, que não têm acesso, que não sabem quem é Jesus e que não sabem a obra redentora que Ele operou na cruz por nós. Então, nós temos essa função de evangelizar. E temos também a função de fazer discípulos. Né? Então, não é só pregar e deixar essa pessoa sozinha no caminho. Nós precisamos cuidar dessa pessoa. Nós precisamos continuar ministrando, né, diariamente, se possível, ou periodicamente, para que essa pessoa cresça, para que essa pessoa amadureça como cristão, para que ela não se afaste da presença de Deus, porque senão vai ser uma palavra, né, uma semente jogada ali num terreno espinhoso, né, ou num terreno que não é fértil. Talvez não cresça, ou talvez cresça, mas logo vai morrer, não vai brotar. Né, logo vai se secar. Então, nós precisamos cuidar para que essa semente seja plantada em um solo fértil e regar diariamente, né, ministrando ali na vida dessas pessoas para que elas sejam, de fato, discípulos de Jesus. Né? Os discípulos não são nossos, eles são de Jesus. Nós estamos aqui para ministrar na vida dessas pessoas para que elas tenham amadurecimento espiritual. Então, o discipulado ele vai trazer aprofundamento da fé, vai gerar perseverança para que essa pessoa não desista, vai gerar fidelidade e maturidade cristã. Né? Então, outra pergunta que eu te faço aí em casa: você tem falado do amor de Deus para quem está ao seu redor, no serviço,
ou na escola, né? Para os nossos juniores aí, você fala do amor de Deus, para que os seus coleguinhas possam realmente aprender, para que eles possam entender o quão maravilhoso é servir esse Deus que nós servimos, né? No seu trabalho, na sua faculdade, você tem buscado essas oportunidades de ministrar a palavra de Deus, né? E quando você faz isso, você se preocupa com o crescimento dessas pessoas ou com o crescimento do seu irmão aqui dentro da igreja, para que ele não desista, para que ele não pare no meio do caminho? Você se importa com o crescimento espiritual dos seus irmãos em Cristo? Isso é muito importante. O terceiro ponto que nós temos é a mordomia no uso dos dons espirituais, né? Então, os dons espirituais, eles são ferramentas concedidas por Deus para dar poder e unção à igreja e para confirmar a pregação da palavra a fim de glorificar Cristo, né? Ou seja, não é em hipótese alguma para que o homem apareça. Não é um dom para que eu, Edilene, ou Camila, ou qualquer um de nós apareça. Quem tem que aparecer, irmão, é Cristo, é Deus. Deus é quem tem que ser glorificado através das nossas vidas, amém? Então, são ferramentas concedidas para propagar o Evangelho. Nós temos uma imagem aí que vai nos mostrar, então, quais são os dons espirituais. Nós temos 9 dons espirituais. Eles são divididos em 3 classes, né? Os dons que nós temos descritos na Bíblia são a palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espíritos, fé, dons de cura, operação de milagres, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, cada uma desses dons, ele tem uma função dentro da igreja para que o evangelho ele se propague, né? A pessoa que exerce esse dom, ela exerce para que o evangelho seja propagado. Então, são dons em benefício da igreja, do crescimento da igreja. Amém? E tudo isso, todas essas ferramentas, elas têm que ser utilizadas na liturgia do culto com ordem e decência, né? Como está lá em 1 Coríntios 14:40, como Paulo orienta as pessoas. Não pode ser numa confusão, não pode ser numa bagunça, né? Porque Deus não é um Deus de bagunça. Ele é um Deus que opera dentro da ordem, dentro da organização. Amém? Amém, irmão. Seguindo aí a nossa lição, a gente observa que uma outra responsabilidade da igreja local é com relação à mordomia na ação social. A igreja também é responsável com a parte social, com a parte da ação social. O Senhor nos tornou também mordomos para que nós para que nós possamos ter por hábito também praticar a ação social dentro da igreja local. E nós encontramos esses fundamentos ao longo de toda a Bíblia. Toda a Bíblia tem ali instruções para nós de como nós devemos nos preocupar em socorrer o necessitado, aquele que está passando por dificuldades. E a gente quer ler alguns textos. Eu queria que a Edilene abrisse em Zacarias 7, de 9 a 10, e eu vou ler aqui em Provérbios 29:7, de textos do Antigo Testamento que nos orientam a respeito de Zacarias 9 e 10, a respeito dessa preocupação em socorrer o necessitado, o aflito. Provérbios 29:7, o primeiro texto, fala assim. 29:7. O justo informa-se da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isto. Como a gente falou no início, a igreja local ela é a reunião dos santos, dos justos do Senhor. Então, nós, como justos do Senhor, nós devemos nos informar da causa do pobre. Amém, irmãos? Zacarias 9:10. 9:10. 7, 9, 10? Não, Zacarias 9:10. É isso mesmo, destruirei os carros de Efraim. 9, 7, 9, 10. 7, 9, 10. Isso. Então, vamos lá. Assim falara o Senhor dos Exércitos.
Meu Deus. Executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Amém. Além do Antigo Testamento, a gente também tem vastas referências bíblicas no Novo Testamento que também servem como fundamento para a prática da ação social na igreja local. Nos Evangelhos de Jesus, eu quero que a Edilene abra em Mateus 15, 29 a 39. Esses textos revelam uma preocupação gigantesca do nosso Mestre Jesus com a necessidade de socorrer os famintos. Assim, na igreja local, os cristãos têm esse privilégio também de prover esse alimento aos necessitados. Pode ler, Edilene. Mateus 15, 29 a 39, isso. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho que comer. E não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? E perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? E responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Amém. Nas epístolas paulinas, o apóstolo Paulo, quando ele estava ensinando sobre os dons, ele deu uma especial ênfase a esse ministério de socorro aos pobres e aos carentes. Né? Lá em Romanos 12, 8 fala: O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. E ao longo de todo o Novo Testamento, a gente tem várias passagens. O apóstolo Tiago, né, lá na sua carta, ele declara um versículo bem conhecido, que a fé sem obras é morta em si mesma. Então, a Bíblia é o nosso fundamento, toda ela é o nosso fundamento ali para a prática da ação social, né, de exercer a mordomia da ação social. Observem, irmãos, que a gente não precisa buscar em outras ideologias, no socialismo, no marxismo ou na teologia da libertação, que essas ideologias, o que elas fazem? Elas desacralizam o evangelho e elas impõem um ideal assim que aparentemente ele é nobre, porém esse ideal ele faz escravizar os oprimidos, aquelas pessoas que são vulneráveis ou não, para que aqueles que estão no topo dessa ideologia, os líderes dessa ideologia, eles permaneçam, eles estabeleçam o seu poder. Então, e a Bíblia não. A Bíblia, a palavra de Deus, ela ensina esse fundamento, na verdade, com o fim de libertação mesmo, né, propriamente dita, não somente por uma perspectiva de uma ideologia maligna, nefasta, não é isso. Então, nós não precisamos utilizar de outro recurso, de outro ideal, de outra ideologia que não seja a própria Bíblia, para a gente exercer essa mordomia da igreja local. A igreja local, ela deve, sim, dar o mínimo de condições, o mínimo de recursos para que os pobres, os drogados, as prostitutas, todas as pessoas que realmente são desfavorecidas, elas possam ter esse apoio, esse suprimento, né, essa provisão da parte da igreja.
Amém? Então, a gente tem essa responsabilidade com todos aqueles que estão lá fora, os famintos, e aqueles também que estão aqui dentro, né? Porque Jesus nos deixou o exemplo, Jesus é o nosso padrão, o nosso modelo maior a ser seguido, e Ele deixou o exemplo de como a gente deve se comportar diante dos menos favorecidos, dos necessitados. Amém. Nós vamos passar para o terceiro tópico, que fala sobre a mordomia dos crentes na igreja local. Então, primeiro de tudo, nós vamos aprender que é importante, é necessário congregar, né? Congregar é primordial, como a Camila já falou, né? Existe aí uma corrente, né? Pessoas que acham que só elas por si só já bastam, né? Elas são a igreja, elas têm uma comunhão com Deus e isso é totalmente suficiente, mas não é o que a palavra diz, né? Em Hebreus 10, 25, a Camila vai abrir para nós, lá diz exatamente isso, né? Como é importante nós estarmos com os irmãos, como essa comunhão ela é necessária, como ela nos impulsiona a estar fortalecidos em Deus. Amém? Hebreus 10, 25. Não deixando nossa congregação, como é o costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando virdes que se vai chegando aquele dia. Isso. Então, nesse momento de pandemia, né, que nós estamos fazendo os cultos virtualmente, então, a gente tem observado, né, que as pessoas que já estavam, né, um pouco distantes, frias, a tendência é que elas se afastem, né, porque não tem essa comunhão, esse fortalecimento dos irmãos. Congregar é muito importante, né? Então, mesmo virtualmente, não deixe de participar. Não deixe de participar da EBD, dos cultos, das células, porque por mais que seja um momento distante e virtual, ainda é um momento de ser fortalecido, né? De ser motivado a estar em Cristo. A gente não pode perder esse foco, né? Nós temos que amar estar na igreja. A gente não pode amar só o cabeça da igreja. Nós não podemos amar só Cristo, que é o cabeça. Nós precisamos amar todo o corpo, né? Nós precisamos amar o irmão, estar em comunhão com o irmão, né? Participar de um momento de aprendizado da palavra de Deus, ou de um momento de festividade, né? De alegria. Tudo isso nos impulsiona a permanecermos firmes. Tudo isso nos motiva a não abandonar a fé. Então, nós precisamos realmente nos alegrar. Tenha a alegria de reunir a sua família aí na sala para assistir o culto. Tenha a alegria de reunir com o seu esposo no culto ou na célula de casais, né? Tenha a alegria. E quando nós retornarmos ao templo, quando nós estivermos aqui podendo ter essa liberdade de novo de abraçar uns aos outros, tenha a alegria de vir até esse lugar, para poder aprender de Deus, para poder louvar a Deus no momento de louvor. Como é maravilhoso estar aqui, irmãos, né? Como nós temos sentido falta desses momentos, né? Nós já estamos aí para 3 meses, faz muita falta, né? Nós precisamos, é isso que nos motiva, não se deixe desanimar, amém? Então, congregar é primordial, né? É a nossa base. Dentro da igreja local, nós temos os líderes também como mordomos. Os pastores, né, os líderes de células, discipuladores, eles são não sei se seria, talvez os principais mordomos, né, aqueles que pelo menos estão em destaque. Eles são ali os que estão aparecendo mais, né, eles são os responsáveis por todo o corpo, né? Os pastores são aqueles que vão prestar conta de todo o rebanho que foi confiado a eles. Eles têm que prestar contas. E essa mordomia, ela tem que ser exercida, primeiro de tudo, com muita responsabilidade, porque estamos, né, cuidando de vidas muito preciosas para Deus. Cada um de nós foi pago, né, foi comprado por um alto preço. Então, existe uma responsabilidade imensa. Essa mordomia também deve ser exercida com humildade, né? A Camila, lê para a gente, Camila, João 13, versículo 12 até o 15. Né, que vai falar exatamente de um líder
humilde, de um líder completamente acessível. João 13, 12 até o 15. 12 a 15 fala: depois que lhes lavou os pés, tomou o manto, tornou a se assentar à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos fiz? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Pois se eu, Senhor e Mestre, lavei vossos pés, deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como vos fiz, façais também. Amém. Então nós temos aí Jesus, ele é o nosso modelo, né? Ele é o nosso modelo para tudo, ele é o nosso modelo como líder. Ele tinha uma posição altíssima no céu e ele se desfez dessa posição e veio aqui para cumprir um papel, né? E ele não veio cheio de si, como se ele fosse melhor do que nós, muito pelo contrário, ele serviu, né? Ele parou ali naquele momento, ele lavou os pés dos seus discípulos, que não era uma boa função, mas ele fez para ensinar os seus discípulos, né, que ficariam aqui após ele, que eles deveriam também, como ele fez, eles deveriam servir. E isso serve para nós, né, como líderes na casa de Deus, né, pastores. Todos nós precisamos entender que é necessário ser humilde, é necessário servir, né? Existe uma frase que diz que quem não serve, não serve. Né? Nós estamos aqui para servir o corpo de Cristo. Amém? Isso com muita responsabilidade, seguindo o exemplo de Jesus. E o último é a mordomia dos membros e congregados, né, dentro da igreja. Porque a igreja local, ela não é composta só do pastor. O pastor, ele tem sim essa responsabilidade. Os líderes, né, de departamentos, de células, eles têm essa responsabilidade. Serão cobrados sim, né, por Cristo, por Deus, da maneira como exerceram a sua função, mas nós, como corpo de Cristo, temos uma responsabilidade também. Nós precisamos nos importar com as pessoas que estão ao nosso redor. Não é função apenas do pastor, né, se preocupar com o irmão que não aparece na célula, né, visitar alguém que está num hospital. Não é função apenas do pastor. Você, na sua casa, né, você que está aí nos ouvindo, você pode fazer isso também. Também é sua responsabilidade, né? Nós precisamos ser úteis à obra do Senhor. Nós precisamos servir na obra do Senhor. Então você pode, olha só, conforme a sua capacidade, né? Não é só para quem está há muito tempo na igreja, não é só para quem tem muitos anos como cristão, não é só para quem é adulto, quem é mais jovem, né? Quem é jovem, quem é junior, também tem uma função e pode ser útil no reino de Deus. Então, conforme a sua capacidade, você pode orar por outras pessoas, né? Você pode testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida para edificar outras pessoas, você pode evangelizar, você pode visitar aqueles que estão afastados ou que estão doentes, né? Então, é preciso trabalhar, é preciso operar algo dentro do reino de Deus. Você não pode ficar inerte, em nome de Jesus. Amém? João 9:4, Camila. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Amém. Então nós não podemos ficar adiando, né? Quando eu for mais velho eu faço, quando for mais para frente eu faço. Não, irmão, faça agora, enquanto é tempo, né? Enquanto é possível. Pode ser que chegue um momento onde tudo fique mais difícil e você vai ter mais dificuldade para operar, para trabalhar dentro do reino de Deus. Então, exerça isso, né? A Camila já falou, mas também vale lembrar o versículo de Tiago 2,17, que diz que a fé sem obras é morta. Né? Não adianta só você crer em Jesus, crer no sacrifício dele na cruz, se você não trabalhar para o reino de Deus. As duas coisas, elas têm que caminhar juntas. Em nome de Jesus, que nós possamos compreender isso e ser úteis na obra do Senhor. Amém, irmãos. A gente já está caminhando aí para o final da nossa lição. Mas, assim, pelo que vocês já observaram, e eu sei que vocês sabem disso. Irmãos, nem tudo que a gente vê é reino, nem tudo que a gente vê é igreja.
Porque o nosso padrão é a Bíblia, e muito a gente tem visto que não é o padrão que tem sido seguido, o padrão bíblico. Atualmente, nós estamos experimentando uma privação nessa experiência da comunhão da igreja local. Por conta da pandemia, a gente não pode praticar um dos elementos que a gente viu ao longo dessa lição, que faz parte da igreja local, que é a própria comunhão. A gente não teve como fugir dessa realidade aí que a pandemia ela acabou nos impondo. Só, irmãos, que, como a Edilene já falou, na verdade, essa realidade nossa ela é excepcional. A gente não pode ter a prática de cultuar virtualmente como regra, porque ela é um momento, é uma situação excepcional que, de forma alguma, pode ser a regra. Amém, irmãos? A gente tem visto muitos desajustes, muitas invenções sendo criadas em torno da igreja, de uma igreja que não é a noiva, de uma igreja que não foi Jesus que criou. A pandemia corre-se, por exemplo, um sério risco. A gente até acompanhou um dos entrevistados do pastor Marcos durante a live, falando que, além dos desigrejados que nós temos hoje, a gente corre um sério risco, por conta dessa pandemia, de nós termos, lá na frente, depois da pandemia, um grupo de multi-igrejados, de pessoas atrás de lives, multi-igrejados ou os crentes das lives, que vão procurar ali, vasculhar ali nas pesquisas do YouTube, das redes sociais, por canais de igreja, para que a igreja que vier ao encontro das suas necessidades, daquilo que ele ali quer, daquilo que ele coloca ali como prioridade, eles vão adotar essa como sua igreja. E quando não servir mais, vão para outra. Então, fica facilmente perceptível que pode sim surgir um grupo de multi-igrejados, de pessoas que ali ao toque do celular ficam mudando de programação em programação das igrejas, pelos canais no YouTube, e não criam raízes, não firmam, não se firmam em alguma igreja local. E isso é muito perigoso, irmãos. Isso é muito perigoso porque o mandamento bíblico a ordem para que a gente tenha comunhão uns com os outros. É para que a gente se desenvolva em uma igreja local. Amém? Para que a gente se desenvolva como crente. E concluindo aqui a nossa lição, a gente viu que a mordomia da igreja local, ela abrange muitas tarefas, A gente viu de muitas tarefas que nós, como mordomos da igreja local, nós temos que executar. E nós precisamos perseverar nessas tarefas, perseverar em servir da melhor maneira ao Senhor e na igreja local. Amém, irmãos? A gente precisa ser abundantes nessa obra que é do nosso próprio Deus. Portanto, nós precisamos, de uma forma geral, ser mordomos fiéis, mordomos do Senhor. Ele espera isso de nós. Chegará um tempo, irmãos, que a gente não vai ter essa oportunidade de servir como nós temos hoje. Então, enquanto nós temos essa oportunidade, a gente precisa servir fielmente ao nosso Deus e aos nossos irmãos. Amém? Então, a gente deixa essa palavra, essa lição, esse estudo, e também como uma reflexão, para que aqueles irmãos que não têm desempenhado, estão distantes, como a Edilene falou, não têm desempenhado da forma que o Senhor tem chamado. O Senhor tem dons para todos, então a gente precisa utilizar os nossos dons e servir na nossa igreja local. Amém? E se desenvolver como crentes, para que um dia a gente possa participar dessa ceia, dessas bodas do Cordeiro, a qual está prometida desde a eternidade passada para cada um de nós. Amém, irmãos? Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Senhor continue multiplicando a palavra dEle nos nossos corações e fazendo frutificar, em nome de Jesus. É um prédio? A sua liturgia? Os seus ministérios? Tudo isso é importante, mas sem eles ainda é possível ser igreja, porque você e eu ainda estaremos aqui. E a igreja somos nós, quando nos juntamos no mesmo propósito de glorificarmos a Deus. Ser igreja é orar, é praticar a oração de forma mais intensa em nossas vidas, com nossas famílias e em nossa comunidade. Ser igreja é comunicar o Evangelho e construir relacionamentos em busca de chamar, agregar e aperfeiçoar novos discípulos que espalham o Evangelho aos confins da terra.
Ser igreja é intencionalmente plantar novas igrejas, como no primeiro século. Multipliquemos o número de igrejas pelo Brasil e pelo mundo. Ser igreja é ser relevante na comunidade e não fechar os olhos para as necessidades das pessoas ao nosso redor e em lugares mais distantes. Ser igreja é viver a vida cristã todos os dias da semana, reunindo de casa em casa para estudar a palavra de Deus, compartilhar experiências e cuidarmos uns dos outros. Isso é ser uma igreja multiplicadora. Multiplique!